quem estivesse no Calvário veria 2 altares, onde se consumiam 2 grandes sacrifícios. Um era o corpo de Jesus e outro era o coração de Maria. São João Crisóstomo nos ensina isso. Sim, Jesus sofria mais ao ver a sua mãe sofrendo por conta da sua crucificação porque do que pela própria dor física, né? Nós vemos que depois que foi consumado, que Jesus é morto, enterrado, e agora nós vimos no Evangelho de ontem que Jesus ressuscitou, nós vemos Maria Madalena, outra Maria, as Marias vão lá no túmulo já bem cedinho para fazer uma espécie de ato de desagravo, né? Para zelar do corpo do seu amado que estava ali. Maria não foi. Por que Maria não foi? Porque Maria acreditava que Jesus ressuscitou. Maria sabia no interior, no silêncio do seu coração, que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Ela guardava todas as coisas no silêncio do seu coração, desde que Simeão profetizou, né, na apresentação de Jesus. Ela já sabia tudo o que aconteceria e guardou tudo no silêncio do seu coração. Toda aquela dor que ela sabia que ela enfrentaria, guardou tudo no silêncio do seu coração. Por isso as mulheres foram, né, até o túmulo de Jesus. Maria não foi, porque sabia que ele não estaria no túmulo, né? E Jesus então envia as mulheres. Primeiro saúda as mulheres, né? Eu vos saúdo. Por que Jesus saúda as mulheres? Porque assim como o pecado entrou no mundo por conta das mulheres, agora também era necessário que a boa nova fosse proclamada através das mulheres, né? Por isso Jesus vem e se apresenta às mulheres. Primeiro as saúda, as encoraja, e aí depois sim, então elas vão para dar o recado que Jesus tinha falado para os seus irmãos, os seus apóstolos, que ele deveria aparecer na Galileia. E elas vão com um coração, um sentimento bastante confuso, porque ao mesmo tempo que elas estavam com temor e alegria, porque primeiro, pelo grande milagre, elas estavam com temor, porque era algo inimaginável, tudo aquilo que aconteceu. Embora Jesus tivesse falado, né, através de parábolas, Jesus tivesse ao longo do seu ministério, tivesse falado, é preciso que o Filho do Homem vá, que ele sofra, que ele morra, que ele volte. Ainda assim era humanamente inimaginável tudo aquilo. Então elas voltam com esse sentimento de temor e ao mesmo tempo de alegria, porque era o que elas queriam. No fundo, elas queriam que Jesus ressuscitasse. Mas era algo muito novo. O que aconteceria depois disso, ninguém sabia. E é por isso que elas voltam, então, né, correndo para avisar aos apóstolos. Veja, a fé perene do coração da mãe é que alimentava também a fé dos apóstolos, e a fé dos apóstolos é que foi solidificando a igreja. Foi levantando Pedro, por exemplo. Pedro estava muito choroso porque fez cagada, né? Porque negou Jesus. Maria, com certeza, segundo os livros apócrifos falam, muitas vezes levantou Pedro, levantou a fé de Pedro. Maria falou, vai Pedro, bora, você é o chefe da igreja, bora. Por isso Jesus deixou a sua mãe aqui na terra. Por isso ele nos deu a sua mãe, né? Para que nós a levássemos para casa, como o próprio seu apóstolo, né, o João, fez. Então, Jesus aqui ele está ratificando as coisas. Se o pecado veio através da mulher, agora Jesus está consertando as coisas também primeiro através das mulheres. Essa é a mensagem que Jesus nos dá nesse dia de hoje. Nós vamos ver aqui mais adiante que então os judeus pagaram os apóstolos não, os guardas, para mentirem. Então, entre os judeus, essa mentira persiste até hoje. Só que não combinaram com os cristãos, porque os cristãos não acreditam nessa história. Os cristãos, como eu e você, acreditamos sim que Jesus ressuscitou. Ressuscitou para nos salvar, para nos dar a vida. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele foi lá no inferno para tomar a chave da morte do demônio. Ele tomou o documento das mãos do demônio, né, da nossa pertença, da pertença da nossa alma ao demônio, e nos libertou. É por isso que nós temos que
procurar a cada dia mais. Também como Maria, ter fé em Jesus. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos nos salvar. Veja, Jesus permite que haja essas brechas, que haja essas mentiras. Como, por exemplo, dos judeus, que receberam os guardas, que receberam dinheiro para dizer que roubaram o corpo de Jesus. Os próprios apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Jesus permite a dúvida na nossa vida para que nós o amemos de forma extraordinária nas coisas ordinárias. Para que pela fé, sim, pela nossa fé, nós amemos Jesus, mesmo sem ver. Nós amemos Jesus. Nós acreditemos que Ele ressuscitou e que Ele vai nos ressuscitar no último dia. Por isso, nesse dia de hoje, né, que estamos na oitava de Páscoa, tenha fé. Jesus vos saúda hoje de manhã. Tenha coragem. Ide, anunciai aos irmãos que Jesus ressuscitou. Glória a Deus.